E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. Vem comigo! Galera, a teoria sintética da evolução, ela só veio a agregar nos estudos de Darwin. Ela leva em consideração a questão da seleção natural, o surgimento de mutações aleatórias que acontecem no nosso material genético, mas ela também leva em conta o processo de especiação, da formação de novas espécies. Vamos explorar aí os conceitos de isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, anagênese, cladogênese, todas essas palavras que você já deve ter lido aí nas suas provas enquanto você está treinando para passar aí no seu vestibular. Então, só para a gente ter uma ideia, a teoria sintética, então, ela se baseia principalmente nesses 4 conceitos. E a gente vai explorar esse aqui. Mutação genética são alterações que acontecem no nosso material genético. Nós já vimos na aula anterior que essas alterações, elas ocorrem aleatoriamente. Essas alterações, gente, elas podem ser alterações de bases. Como assim? Mudando mesmo as bases nitrogenadas, tendo alterações ali nas bases nitrogenadas que nós estudamos lá em ácidos nucleicos, a troca de uma citosina por uma uracila, enfim, a troca de qualquer base nitrogenada no nosso material genético pode ser considerada aí uma mutação. Além disso, pode ocorrer mutação numérica e estruturais, que nós também vimos na nossa aula de alterações cromossômicas. Essas mutações, elas podem ser favoráveis ou não. Na maioria das vezes, inclusive, ela traz prejuízo. Mas enfim, ela é a grande responsável aí pela variabilidade genética. A gente sabe que a variabilidade genética ela acontece também por recombinação gênica, que ocorre crossing over lá no processo da meiose 1, na formação dos gametas. Então, a gente vai explorar hoje esse processo de especiação. O que acontece? A evolução é um processo de transformação que ocorre ao longo de muitos anos. A gente viu que essas transformações é por conta das recombinações gênicas que acontecem na formação do gameta e por conta das mutações aleatórias. Mas o que acontece? Ao fim desse processo evolutivo, se é que tem fim, a gente tem aí a especiação, que é um surgimento de uma nova espécie. Lembrando, espécies são indivíduos semelhantes que quando se cruzam geram descendentes férteis. Essa especiação, ela pode ser do tipo alopátrica, quando ela ocorre com isolamento geográfico, mas ela pode ser simpátrica, ou seja, ocorreu o surgimento de uma nova espécie sem ter havido um isolamento geográfico. Essa especiação, ela pode ser por anagênese ou ela pode ocorrer por cladogênese, ou seja, a transformação ao longo dos anos pode ter gerado uma espécie nova ou pode ter gerado mais de uma espécie nova. O que acontece? Quando eu tenho a formação aqui de uma espécie nova, eu não tenho apenas a variabilidade nas características, mas eu tenho a formação de um indivíduo que já não tem mais a possibilidade de se cruzar com o anterior. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. O que seria um isolamento geográfico? Seria a divisão de uma população por uma barreira, tá? Por exemplo, vamos supor que determinada população residia num determinado habitat quando ocorreu uma catástrofe e esse habitat ele foi partido ao meio, indo uma população para uma região e outra população para outra região. O que acontece com essas populações? Ao longo de muitos anos, o ambiente vai selecionar características também diferentes, tanto em uma população quanto em outra. Ao longo dos anos, o que a gente percebe? A gente percebe que esses indivíduos da população A, que foi para um lado, e da população B, que foi para outro lado, e que não conseguiram mais trocar genes, porque há uma barreira geográfica entre eles, que eles acumularam características diferentes. O processo de isolamento geográfico é o principal responsável pelo que a gente chama de raciação, a formação de novas raças, ou ainda a formação de subespécies. Mas o que acontece? Ele dá origem a espécies novas? Depende. Se após esse isolamento geográfico houver um isolamento reprodutivo, como assim? Vamos supor então que eu tinha uma população inicial, né? Houve uma barreira que separou essa população em duas,
Por muito tempo elas sofreram pressões ambientais diferentes, acumularam características diferentes ao longo desses anos, e se passou tanto tempo sem trocar genes, sem ter intercruzamento, que quando essas duas populações voltam a se encontrar, elas não conseguem mais se reproduzir, elas não conseguem mais se cruzar uma com a outra, num processo que pode ocorrer de forma pré-zigótica ou de forma pós-zigótica. Como assim? Pré-zigótico significa que ele vai ocorrer antes mesmo de ocorrer qualquer processo ali de fecundação, porque eles não conseguem mais se encontrar. E nesse caso pode ser, por exemplo, habitacional, que eles vivem ali numa mesma região, só que em habitats diferentes, então eles acabam não se encontrando. Pode ser sazonal. Por quê? Porque o amadurecimento sexual de cada população já não ocorre mais na mesma época do ano. Pode ser etológico, quando os rituais da corte já não é mais o mesmo. E aí acaba que não tem mais essa compatibilidade sexual. Ou ainda mecânico, porque as estruturas reprodutivas já não se encaixam mais. Então eu tenho um isolamento reprodutivo do qual não tem como ocorrer a formação do zigoto, porque ele já não tem mais essa compatibilidade. Agora, o que seria um isolamento reprodutivo pós-zigótico? Seria quando eu tenho a formação de um híbrido. E aí pode acontecer, por exemplo, da inviabilidade desse híbrido, ou seja, a compatibilidade genética não consegue fazer esse indivíduo sobreviver e se desenvolver, ou ainda esse indivíduo se desenvolve, só que ele nasce estéril, que é o caso, por exemplo, da mula, que na verdade ela é filhote do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta. Eles conseguem ter intercruzamento, conseguem gerar o descendente, só que esse descendente ele não tem a possibilidade de reproduzir porque ele nasce estéril. Então, quando tem um caso de que após um isolamento geográfico eu tive um isolamento reprodutivo, ou seja, essas duas populações elas não conseguem mais gerar descendentes férteis, eu tenho aí um caso de especiação. Então, olha só, o isolamento geográfico, ele leva à formação de raças, à formação de subespécies. O isolamento reprodutivo, ele leva à especiação. Essa especiação, ela só acontece se houver o isolamento geográfico? Não, ela pode ser do tipo simpátrica, ou seja, o surgimento de uma nova espécie sem que haja o isolamento geográfico. Agora eu quero explorar com vocês o conceito de deriva genética e os tipos de seleção natural que, de certa forma, não aumentam a variabilidade genética, diminui a variabilidade genética. Vamos começar falando de deriva. Então, galera, o que é deriva genética? A deriva genética e os tipos de seleção natural que a gente vai ver aqui são fatores que a gente vai ver uma diminuição da variabilidade genética. A deriva genética, por exemplo, é quando eu tenho uma perda que não é seletiva, ou seja, ela é aleatória de alelos. E isso acontece muito ao acaso. Eu vou dar um exemplo aqui que você pode perceber que eu tenho um ambiente aqui. E nesse ambiente eu tenho uma população, só que essa população ela tem variabilidade genética, então eles possuem ali características diferentes. E parte dessa população consegue viver num local mais aberto, mais campo, com plantas baixas, com uma região mais herbácea. Em compensação, outra parte da população já consegue viver num lugar com mais árvores, né? Então, ou seja, um local mais arbóreo. Vamos supor que esse local aqui, ele passou por um processo de desflorestamento, ou seja, foram retirada toda a parte arbórea daqui. E dessa forma, essa população que vivia aqui, ela dizimou. O que vai acontecer? A frequência alélica que nós tínhamos aqui, ela vai ser extinta. Em compensação, essa população aqui, com essa característica, que vivia já em local mais aberto, ela vai se reproduzir, vai gerar descendentes com características semelhantes e eles vão ocupando o espaço. Eu tenho aí um caso de deriva genética, onde eu tive uma perda alélica que foi ao acaso. E isso fez com que essa frequência alélica diminuísse muito, em compensação essa daqui vai aumentar, já que as condições ambientais para ela também aumentou com a retirada das árvores. Então esse é um caso de deriva genética. Então, pessoal, eu tenho aqui os tipos de seleção natural. O tipo estabilizadora, direcional e disruptiva.
O tipo estabilizadora é quando a minha população ela está numa condição constante e estável, ou seja, é quando a maior parte dos indivíduos daquela população eles possuem uma característica média. E o que acontece? Os indivíduos que são diferentes dessa caracterização, eles estão presentes então nas pontas do meu gráfico. O que seria uma característica direcional? A seleção direcional é quando um fenótipo que está fora da média passa a se tornar favorável naquele meio, como é o caso, por exemplo, de bactérias que são resistentes a antibióticos. A maioria dos indivíduos que formam essa população não tem resistência a antibióticos, só que esse fenótipo ele passa a ser favorável naquelas condições, direcionando a curva do meu gráfico para um outro lado que está fora da média. E eu tenho ainda a disruptiva, que é quando o fenótipo das extremidades ele é favorecido. Por exemplo, existem casos de besouros que se alimentam de sementes de plantas médias. Isso faz com que o consumo das plantas médias seja muito maior do que plantas que são baixas e plantas que são altas. Isso faz o quê? Faz com que o fenótipo de planta baixa e o fenótipo de planta alta seja assim favorecido. Então, essa aula foi para explorar contigo alguns conceitos de evolução que você com certeza vai encontrar aí na sua provinha. Então, bora exercitar. Mas antes, resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta, que hoje é dia de resumir sobre evolução, teoria moderna da evolução, conhecida também como teoria sintética da evolução. Essa parte da evolução, ela baseia-se na seleção natural, mutação gênica, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. A gente vai começar pontuando fatores que aumentam a variabilidade genética, como a mutação. Mutações são eventos aleatórios, são de 3 tipos, de bases, conhecidos como tautomeria, numéricas ou estruturais. Esses eventos aleatórios ocorrem por alterações genéticas, recombinação gênica no crossing over na meiose. A especiação é a formação de novas espécies e pode ocorrer por anagênese, quando é um processo progressivo, ou cladogênese, quando há uma ramificação e formação de mais de um tipo de espécie. O isolamento geográfico ele leva à formação de subespécies e raças, também conhecido como raciação. Já o isolamento reprodutivo ele leva à formação de novas espécies. Observe, a gente tem uma população inicial. Assim que submetidos a uma barreira geográfica, há a formação de uma população A e B, que acumulam mutações ao longo do tempo, formando raças. Se o isolamento geográfico persistir e mesmo juntos eles continuam separados, há então o que a gente chama de isolamento reprodutivo, porque eles não conseguem mais gerar reprodução fértil ou acasalar. São de 2 tipos, pré-zigótico ou pós-zigótico. Pré-zigótico pode ser por habitacional, sazonal, etológico ou mecânico. Já o pós-zigótico é quando há o surgimento de híbridos e pode ocorrer inviabilidade ou esterilidade desse híbrido. Tipos de especiação pode ser alopátrica, com isolamento geográfico, ou simpátrica, sem isolamento geográfico. Deriva genética é quando há uma perda não seletiva, aleatória de alelos. No caso, a população ela é dizimada. A gente tem aí tipos de seleção natural que diminui a variabilidade genética, podendo ser estabilizadora, direcional ou disruptiva. Bons estudos, primatinha! Galera, essa é a nossa aula. Beijo no coração e até a próxima!